somos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade, que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam do mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é apenas uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimos. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia-se o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século por século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito de títulos precários. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhe indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e de estudo, essa casa que ampara cada um de nós, que nos traz instruções, e nesta noite mais um trecho desse evangelho de amor, de luz e de paz. Nossa irmã Sueli está conosco nessa noite, vamos ter vibrações de carinho para tudo que ela vai nos trazer nesta noite. E com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz, e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Seja bem-vinda, minha irmã, a tribuna é toda sua. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, o mentor dessa casa. Só temos de agradecer esses momentos tão importantes para as nossas vidas, onde nós desaceleramos a nossa mente e viemos em busca dessa paz, dessa harmonia, já no ambiente todo preparado, nos esperando, nós encarnados e desencarnados, já estamos recebendo, cada um de nós, todas as vibrações da espiritualidade que cada um de nós necessitamos. Porque os Espíritos veem a nossa vontade de nos melhorar. De que deixamos nossos lares, o nosso dia a dia e viemos a esta casa
procurar esses conhecimentos, relembrar essa alcanforada doutrina, os ensinamentos de Jesus, para nos fortalecer, para nos dar condições de nós sempre estarmos melhorando, sempre procurarmos conviver bem com os nossos semelhantes, conviver bem na nossa família, conviver bem com os nossos amigos, conviver bem na sociedade, no trânsito. E esses momentos são muito necessários, porque nós estamos conectados, ligados a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos protetores e a espiritualidade que vê a nossa boa vontade, o nosso esforço, e cada vez nos ajudam mais para sempre estarmos no caminho desses ensinamentos. E é muito importante essas nossas reflexões, porque a gente já tem nas conversas sempre aquela preocupação nossa. O ano está correndo muito depressa, já foi o Natal, agora já estamos na Páscoa, está assim muito rápido, se passando tudo. Quem já tem uma certa idade já fica um pouquinho preocupado. Quem é jovem até nem sente tanto, né? Porque está naquela de estudo, de profissões, de correrias, né? Então, mas por que nós sentimos que está muito acelerado? Porque nós também estamos acelerados. Nós também estamos. Quase que automaticamente acordamos de manhã, fizemos a nossa higiene, e vai para o trabalho, as crianças vão para o colégio, e é aquela correria. Então, nós também estamos acelerados. Até na nossa convivência de um com o outro, tem vezes que a gente não tem até a paciência de estar conversando, a gente já vai atropelando a conversa do outro. Então, estamos muito acelerados, estamos precisando realmente de parar um pouquinho. E quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso roteiro para a nossa felicidade, para o nosso progresso, e encontramos no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. É muito importante nós fazermos a nossa reflexão nesses ensinamentos. Mas nós temos de entender que todos esses ensinamentos são maravilhosos, são preciosos, mas que também nós temos de senti-lo e vivenciá-lo. Um remédio para fazer efeito, nós temos de tomá-lo. Qualquer coisa que a gente quer se melhorar, eu estou meio gordinho, tenho que fazer o regime, nós temos de fazer. Tudo que nós desejamos da nossa vida tem de ter a participação plena nossa, com a boa vontade. E assim é tudo. Jesus veio até nós para nos ensinarmos a amar. Mas aquele amor incondicional, aquele amor que Ele nos ensinou, que somos todos irmãos, que temos de ajudar uns aos outros, que temos de amar uns aos outros. Mas para nós seguirmos Jesus, nós temos de vivenciar esses ensinamentos.
E esses ensinamentos exigem muito de nós, porque nós temos de vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, a oração para nos dar força, boa vontade, para nós podermos nos melhorar realmente, para nos sentirmos bem, para não sermos aquela pessoa que diz assim: eu rezo, mas nada melhora na minha vida, porque ela não muda. Ela reza querendo que aquilo que ela está desejando venha para ela sem fazer nenhum esforço. E não é assim que funciona. Nós temos sim de orar e vivenciar a nossa oração. Nós temos sim de estarmos aqui nesse centro maravilhoso com essa espiritualidade que nos ajuda, mas nós também temos de fazer a nossa parte. E Jesus já nos ensina, cada um segundo as suas obras. E daí a gente vê todos nós em conversação, toda essa rapidez, esse nervosismo, essa ansiedade, estamos muito ansiosos, que é o que mais a gente vê hoje em dia. Eu sou muito ansioso, eu quero as coisas para amanhã, para ontem. Sempre nós sentimos isso. Então vamos nos acalmar. Vamos dar valor a esses momentos que estamos aqui nessa casa. Gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade e gratidão quando nós abrimos o Evangelho no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 7, a paciência. E nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que já tivemos muitas encarnações pretéritas e que não vivenciamos as leis de Deus. Então nós reencarnamos no segundo mundo na escala evolutiva, que é o mundo de provas e expiações, para nós podermos expiar, para nós podermos ser provados, as nossas provas, e para nós podermos ter mais conhecimentos que já temos capacidade de obtê-los. Então, nós estamos numa escola, no hospital, nós somos criados todos iguais, simples, ignorantes, mas com condições dessa simplicidade termos os nossos conhecimentos, da ignorância ter os nossos esclarecimentos, que Deus nunca nos deixou só, sempre veio seus missionários no tempo certo, nas condições certas que temos para poder compreender, que primeiro foi Moisés, com as suas leis rígidas, para que nós pudéssemos obedecer. Depois veio Jesus, transformando todas as leis, todo o profeta na lei de justiça, amor e caridade, veio nos ensinar o amor incondicional. E ainda quando ele estava para partir, disse que não nos deixaria órfãos, que mandaria um Consolador prometido, que essa nossa doutrina, essa revelação
que tirou o véu de muitas coisas, que nos clareou realmente os conhecimentos. Sabemos da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Mas tudo também depende de cada um de nós, porque nós já temos condições de entender. Olha que maravilha, né? Nós já temos condições de entender e de nos melhorar, porque nós já sabemos aquele ensinamento que nos diz: como é que eu sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado? Basta nós atentarmos àquele ensinamento que nos diz: fazei ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro lhe fizesse. E o que nós queremos? Nós só queremos ser felizes e que o outro faça o bem para nós. E nós também temos de fazer o bem para o outro. Não tem erro. E daí, quando fala que Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu, é porque aquela dor bem suportada, porque sabemos que Deus não nos castiga, que estamos aqui por uma reeducação, para nos melhorar. Então, quando a dor chega até a cada um de nós já compreendemos que não estamos sendo castigados, que não somos vítimas, que somos filhos amados desse Pai que nos dá a oportunidade da sua lei de reencarnação, para que nós virmos e fazer a nossa evolução. Então, quando a dor nos bate em nós, na nossa família, nos nossos entes queridos, nos nossos amigos, em qualquer situação moral, nós sabemos que se eu estou passando por isso, é porque eu mereço, estou sendo reeducado. Então eu vou passar essa dor com gratidão, com amor, com fé. E assim nós vamos também ser aqueles filhos obedientes e que sabemos realmente que todo esse processo é para a nossa melhoria, porque cada encarnação que nós temos, nós melhoramos um pouquinho. Até aquele que a gente vê assim, meu Deus, é uma pessoa que faz o mal, que traz tanto sofrimento, mas um pouquinho ele está melhorando nessa reencarnação, porque é o progresso. Nós podemos até estacionar um pouquinho pela nossa má vontade, mas nós sempre progredimos, nunca regredimos. Olha que Pai maravilhoso. E ainda continua assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova. Daí, quando nós nos encontramos no lar, que tem aquele familiar difícil, quando nós nos encontramos no nosso trabalho, que tem aquele colega de trabalho difícil, nós ficamos, meu Deus, reclamando, mas aqui diz, olha, perdoarmos é o que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência.
Então foi Deus que colocou aquele ente querido, aquele amigo, aquela pessoa que nos faz sofrer junto de nós, para nós sabermos ter a caridade de perdoar. Porque nós também ainda necessitamos de perdão. Quem de nós não necessita de perdão? Porque assim, quando a gente procura vivenciar a paciência, nós nos damos bem com os nossos semelhantes, com a nossa família, porque a paciência, nós estamos exercitando a paciência. Mas ao contrário da paciência, nós somos irritados. Então qualquer coisa que um diga, que um fale, isso que nós não concordamos, pronto, já brigamos, já maltratando um ou outro com palavras duras, palavras que depois nós vamos até nos arrepender, palavras que vão nos dizer, que vão nos magoar, que vão nos ferir. Mas nós somos irmãos e estamos aqui para sabermos conviver, para exercitar o perdão. Exercitar o perdão, que é a prova maior de amor que nós podemos dar para o nosso semelhante, é o perdão. Porque nós estamos todos juntos nessa caminhada. Então, todos nós precisamos uns dos outros e temos de aparar as nossas arestas. E nessa convivência nós vamos parando as arestas, no saber conviver com o nosso semelhante. E a paciência também é um antídoto que nós vamos dar para nós mesmos, para a nossa saúde. Porque a irritação, ao contrário, de nós não perseverarmos na paciência, nós vamos ser irritados. Daí vem tanta moléstia decorrente dessa irritação, depressão, aquele humor nosso, que ora estamos bem-humorados, ora não estamos. Uma pessoa irritada é uma pessoa que geralmente as pessoas não querem estar junto. Diz, aquele lá, não. Se a gente começa uma conversa, se ele não concorda, ele já passa por uma discussão. Aquele lá é muito irritado, aquele lá é uma pessoa depressiva, que não vê cores na vida, não vê alegria de viver. Tudo decorrente da falta de paciência. Tudo decorrente. Até o suicídio. Até aquela pessoa que chega àquele ato, que fica desesperado, não vê uma solução para aquele seu problema e acha que tirando a sua vida vai acabar. Mas nós sabemos que não. Daí que começa um tormento maior. E é uma pessoa egoísta, porque daí não pensa na família, naquele ato impensado. E quando nós procuramos exercitar a paciência, nós vamos tomar um remédio antídoto de todo esse problemas que vai nos trazer enfermidades muito graves. A lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, a caridade consiste na esmola dada aos pobres e as mais fáceis de todos, que nós já vimos. A outra, porém, mais meritória, que é o perdão. Daí vamos ver aqui, a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete. Nós sabemos que a picada de alfinete não dói muito. Você vê que se a gente vai levar alguém para tomar uma injeção, diz, quer ver, criança? Não vai doer, é só uma picadinha de alfinete. Mas aqui nos diz que a picada de alfinete mais
que acabam a nos ferir. Logo, lógico, a nossa convivência com um com o outro, uma picadinha daqui, uma picadinha dali, nos fere, nos traz, assim, não ficamos muito bem com aqueles que convivemos, que ficam de vez em quando dando umas alfinetadas em qualquer situação das nossas convivências. E daí a gente fica muito ferido. Porém, atentarmos nos deveres que nos são expostos, nas consolações e compensações, por outro lado, recebemos. Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Um ponto muito interessante para nós analisar. Porque nós recebemos mais bênçãos do que dores. Porque se a gente for ver o nosso dia a dia com nossos familiares, com o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa convivência, o nosso lazer, tem muito mais bênçãos, muito mais alegrias do que o sofrimento que nós achamos que temos. Mas as bênçãos são mais maiores e nós temos de valorizar isso. Que nós valorizando e sendo grato, a gratidão, meus irmãos, nos traz alegria de viver, nos traz a paciência, porque nós agradecemos a tudo, até por um problema mais sério que estamos passando, agradeço, Pai, porque eu sei que se eu estou passando por isso, foi as minhas escolhas, que nós temos o livre-arbítrio. Nosso Pai é tão bom que nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que queremos, do bem ou do mal. Toda a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós plantamos coisas boas, de amor, de paz, de fé, nós vamos colher coisas boas também. Mas se nós plantamos maldade, irritação, é isso que nós vamos colher. E nós estamos vivendo nesse nosso planeta Terra, nesses momentos, que precisamos muito estarmos bem, precisamos muito vivenciar os ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, porque o mundo, os nossos irmãos estão precisando muito das nossas orações, muito das nossas vibrações, porque se nós já temos esse conhecimento, eu vou orar pelos países que estão em guerra, eu vou orar por esses corações endurecidos, essas mentes ainda que não despertaram para a lei de Deus, que causam tanto sofrimento ao seu próximo, em roubo, em estupro, em violência. Mas são os nossos irmãos. E estão precisando das nossas vibrações de amor, de paz, de fé. Então imaginem, eu estou vibrando para o bem, oro à noite ao deitar, oro ao me levantar, o nosso irmão também faz a mesma coisa, o outro irmão também faz, e esses pensamentos de amor, de fé vão se reunindo no fluido cósmico universal, vão se unindo os pensamentos do bem, os pensamentos de melhorar o nosso planeta, de melhorar os nossos irmãos, de a guerra ter um fim. Vamos pensar, meus irmãos, não vamos estar criticando, não vamos estar condenando, porque isso já o mundo está cheio. O mundo precisa do bem, do amor, dos pensamentos de luzes.
se reunindo e através do fluido cósmico universal levar para todos esses países que necessitam da luz, para todas as trevas que necessitam da claridade, de bons pensamentos, de amor. Então nós queremos melhorar o nosso mundo que está no processo de regeneração e cada um de nós é uma peça muito importante. Vamos nos dedicar a isso. Quando a gente vê uma reportagem numa televisão, quando a gente vê nesses países, vamos então orar. A oração é uma bênção. A nossa vontade é uma bênção. Nós podemos trabalhar na seara do Pai, na seara de Jesus, com essa nossa dedicação desse amor. Quando nós formos agora rezar em casa, ao deitar, vamos pensar quantas mentes estão rezando, pedindo ajuda, pedindo auxílio. De manhã quando nós levantamos, quando estamos até no nosso trabalho, que nos recolhemos na nossa casa mental, e estamos orando, quantas irmãos estão fazendo a mesma coisa? Olha que maravilha! Olha o nosso poder de ajudar Deus, o Cristo. Nós podemos, queridos irmãos, nós temos condições. Vamos fazer isso. Vamos deixar essa conversa de pessimismo, de estarmos julgando, porque quando nós estamos comentando isso, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele tem força, ele tem energia. E daí o que vai sair da nossa mente quando estamos nesse tipo de pensamento, de sentimento? Vibrações escuras. E daí sabe quem que nós vamos fortalecer? Aqueles que estão fazendo a guerra, aqueles que estão cometendo crimes. Nós vamos fortalecer eles, porque essas vibrações escuras vão a esses que ainda têm esse procedimento, que ainda não despertaram para a lei de Deus, fortalecendo cada vez mais. Os espíritos obsessores também adoram esses nossos pensamentos. Eles se comprazem e fortalecem cada vez mais nós pensarmos coisas ruins. Então vejam, queridos irmãos, a responsabilidade, o nosso comprometimento de cada um de nós melhorarmos esse nosso mundo, participarmos da seara do Pai, de Jesus. Ele está precisando de nós, ele está precisando dos seus filhos. Vamos colaborar nesse sentido. E a paciência é o nosso carro-chefe, que vai nos ajudar, queridos irmãos. Que tenhamos essa consciência e essa responsabilidade que cabe a cada um de nós. E quando nós queremos desviar os nossos pensamentos bons para os pensamentos ruins, Joana de Ângeles nos diz que pensar no mal não é erro, não é pecado. O pecado é nós alimentarmos esse pensamento. Isso sim. Mas quando a gente pensa e repudia esse pensamento e volta a pensar no bem, no amor, no mundo melhor, aonde que está o reino dos céus? Está dentro de cada um de nós. Então vejam, nós não dependemos, eu adoro essa doutrina, essa maravilhosa doutrina, porque nós não dependemos de ninguém para nos melhorar. Nós dependemos somente de nós mesmos. Eu posso me modificar, mas eu não posso modificar o meu irmão, nem o meu filho, nem aquele mais chegado. Eu posso sim dar exemplo de amor, de fé, de paz,
em qualquer momento, nós sermos essa pessoa que realmente procuramos dar esse exemplo, porque o exemplo é aquela condições mais fortes que nós podemos educar os nossos filhos, por exemplo. Mas falar e fazer uma coisa diferenciada, exigir do nosso filho, e nós não vivenciarmos aquilo que estamos exigindo dele, não tem força nenhuma. Agora, quando a gente educa nossos filhos e vivenciamos aquilo que estamos educando a eles, tem força a nossa moral para com o nosso filho, para aqueles que estão no nosso lado, para aqueles que estão no nosso trabalho. E graças a Deus, nós que já temos o conhecimento dessa alcandorada doutrina, que somos espíritas, que nos esforçamos para domar as nossas más inclinações, de repente a gente assim, nem sabe que está colaborando. Daqui a pouco tem alguém que numa conversação com a gente diz, mas você é espírita, né? Daí, sou por quê? Não, porque a gente já vê assim aquele modo de conversar, aquele modo de pensamento. Então vejo, meus queridos irmãos, como a doutrina nos modifica, mesmo aos pouquinhos. Nós vamos entendendo, nós vamos nos sentindo bem e vamos procurando ter uma convivência melhorada que um ou outro já até percebe. Porque a divulgação da doutrina espírita não é só aqui na palestra, não é nos livros, não é em grupo. Lógico, tudo isso nos ajuda, meu Deus, nós temos de participar. Mas a divulgação maior da doutrina espírita é a nossa vivência com o nosso semelhante. Essa é a melhor divulgação que nós podemos levar por nosso semelhante, é a nossa vivência, a nossa transformação, procurando sempre nos melhorar a cada dia. Por isso que quando a gente vai orar, a gente diz, meu Deus, fazer com que hoje eu seja melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Né? A gente sempre tem essa proposta, essa vontade de fazer isso, mas vamos fazer. Porque tudo depende de nós. É só nós querermos realmente nos dedicarmos para isso. E, para encerrarmos, continuando aqui mais um tópicozinho que eu achei muito importante, que nos diz, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Então ele fica menos pesado, porque nós estamos com fé, sabendo que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Espírito Protetor, nós nunca estamos só, sempre tem aqueles nos fortalecendo, nos incentivando para nos melhorar. E se nós olhamos para baixo, nós caímos. Então, é muito importante sempre nós olharmos para o alto e nos propomos a essa vivência de amor. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele de qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. O Espírito amigo. Então, meus queridos irmãos, que possamos realmente, sempre estarmos junto com o nosso mestre, nosso irmão. Que toda vez que nós estamos junto dele,
nós recebemos o amparo, a força para caminhar na nossa evolução. Sabemos que não é fácil, não é fácil, mas também não é difícil, porque se veio todos esses ensinamentos é porque Deus, os espíritos que trouxeram essa doutrina através de Allan Kardec, que agora ele está até comemorando dia 31, o desencarne, né? De Allan Kardec, essa doutrina maravilhosa que veio através de Allan Kardec, os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos diz que nós temos uma força muito grande em nós. Basta nós termos a boa vontade. E assim, queridos irmãos, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que está sempre junto de nós, basta nós estarmos sempre junto deles. Que assim seja.